Nas aulas anteriores a gente falou sobre corretude de algoritmos, né? Então a gente viu uma aula sobre corretude de algoritmos recursivos e outra sobre corretude de algoritmos iterativos. E basicamente isso é assim, isso não é tudo, né, sobre corretude, é, mas já é assim um grande passo aí para você trabalhar com a corretude, né? Existem corretudes de algoritmos de outro tipo de algoritmos, por exemplo, algoritmos de otimização, e às vezes eles não seguem aquele padrão assim, né, de prova que nem eu tinha mostrado para vocês. Então existem mais coisas, mas o básico aí que dá para se encaixar em diversas situações é aquilo que foi mostrado nas duas últimas aulas. Tá? Então a gente sai agora desse tema da corretude e a gente vai começar fazer análise de tempo de execução dos algoritmos. No fundo, no meio de algumas análises aí que a gente for fazer, a gente acaba também se perguntando sobre a corretude do algoritmo e a gente acaba puxando um pouco lá do que a gente já viu. Né? Mas agora o foco mesmo vai ser fazer análise de tempo de execução. Como a gente já tinha falado também, né, o tempo de execução ele acaba sendo assim, a corretude e o tempo de execução acabam sendo as coisas assim mais analisadas e mais importantes. Não que isso seja as únicas coisas que sejam importantes, né? A gente pode ter análise da quantidade de memória que se usa, a gente chama análise de espaço, né? Ou, sei lá, análise de qualquer outro tipo de recurso computacional usado, tá? A grande vantagem é que fazendo análise do tempo de execução, a gente aprendendo a técnica, depois usar a mesma técnica para analisar, por exemplo, espaço ou qualquer outro recurso é tranquilo, né? Então tá bom. Então a nossa aula de hoje aqui eu chamei assim de análise ingênua de algoritmos iterativos, tá? E esse ingênuo aí, acho que vai ficar claro para vocês, talvez no final dessa aula, mas o que vai acontecer daqui para frente no curso é a gente criar técnicas para você fazer uma análise que não é ingênua, né? Mas é interessante você fazer uma análise ingênua. O que significa essa análise ingênua? Significa assim, se eu passasse, se eu começasse a falar assim, eu quero criar análise de algoritmos hoje, que seria a primeira ideia que vem na minha cabeça? Seria essa ideia ingênua que eu vou mostrar aí. Mas é legal que ela motiva as técnicas que a gente vai ver mais para frente, né? Usar a notação assintótica, que vocês ainda vão ver que isso é assunto para as outras aulas. Então, a gente vai ver, a aula de hoje é justamente para fazer análise ingênua que motiva o que a gente vai ver mais para frente. Então, bom, a gente vai trabalhar aqui novamente com o problema de ordenação. Lá na aula de introdução a gente já falou do problema de ordenação, a gente resolveu o problema de ordenação usando o algoritmo chamado Selection Sort. Hoje a gente vai trabalhar com um outro aqui, que é o chamado Insertion Sort, ou ordenação por inserção. Né? Bom, aqui só estou definindo qual que é o problema da ordenação. Você recebe como entrada, né? Sempre aquela história, né? Entrada e saída tem que ser bem definidos. Então, a entrada é um vetor, A vai da posição 1 até a posição N, e a saída é o mesmo vetor, só que rearranjado em ordem crescente. Tá? Crescente aqui, eu estou assumindo que os elementos são elementos distintos. Tá? Distintos. Porque se você tiver elementos repetidos, daí às vezes nem sempre ele é crescente, né? Às vezes ele sobe um pouco, mas às vezes ele fica no mesmo patamar, porque tem um monte de elementos iguais, depois sobe de novo, né? Então aqui, como os elementos são distintos, a coisa sempre vai ser, né, crescente, né? Por exemplo, 10, 20, 30, 40, tá? Até isso é uma coisa interessante, porque se não fosse distintos, o, eles iam usar aqui o termo não decrescente, tá? Não decrescente. Então, por exemplo, se tivesse uma coisa assim, ó, né? Essa coisa é não decrescente, mas ela não é crescente, né?
Porque crescente significa que ela tem que crescer toda hora. E aí, quando você tem elementos repetidos, eles usam o termo não decrescente, que eu não entendia no início. Mas eu estou falando isso porque se você for olhar em livros, às vezes vocês vão ver isso, né? Ordem não decrescente. Você fala, mas não decrescente é a mesma coisa que crescente? É quase a mesma coisa, né? Só que você considera que tem partes aqui que às vezes eles ficam estagnados aqui, assim, né? Tá? Que eles não crescem. Ok, isso daí fui até um pouco longe demais aqui. Bom, para a gente resolver o problema da ordenação, eu só vou primeiro mostrar a ideia aqui, né, do algoritmo. Então, também, de novo, é uma coisa que é um algoritmo que provavelmente vocês já viram, né? A gente não vai focar aqui o foco do curso não é o algoritmo em si, mas sim a análise do algoritmo, então eu vou passar meio que rápido por cima desse algoritmo, tá? Depois vocês podem rever o vídeo também, não tem problema nenhum. Né? Então, assim, a ideia do insertion sort é que você tem um vetor aqui, né, uma parte do vetor que já está ordenado. Tá? Então, aqui eu estou falando que do A até o J-1 está ordenado, que seria toda essa parte aqui, né, em azul ali. Tá? Vou colocar até a canetinha em azul aqui. E aí, se você tem essa parte ordenada, né, você quer pegar esse próximo elemento aqui, que a gente vai chamar de chave, e inserir, por isso que é insertion, né? Inserir nessa parte que está ordenada, porque se você encontrar a posição correta dele, a posição correta vai ser aqui, né? Tipo, entre o 35 e o 40. Você vai partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos que você tinha, você vai partir para 7 elementos ordenados, e depois você vai aplicando a mesma ideia sucessivamente, tá? Então, esse é o insertion sort. Então, ó, queremos inserir a chave 38 nesse subvetor aqui que está ordenado. E aí, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter agora 7 elementos aqui. Tá? Então, agora o A na posição 1 até a posição J está ordenado. E aí você faz a mesma coisa depois para o 99, né? A posição correta, depois para o 10, e vai inserindo, e aí no final você vai ter o vetor ordenado, né? Bom, uma coisa que pode causar confusão, assim, né? A gente assumiu aqui que a gente tem uma parte do vetor que está ordenada, mas como é que você sabe que você vai ter essa parte ordenada? Não tem problema, porque se você está com o teu vetor tudo bagunçado, você pode assumir que a primeira posição, só a primeira posição já é ordenado por si só, né? E aí você vai pegar o segundo elemento aqui e vai tentar inserir, né? Então, não tem problema você assumir que você já tem uma parte ordenada, porque você começando com uma parte de tamanho 1, ela já é ordenada por si só, tá? Então, essa é a ideia do insertion sort. Aqui ele faz até assim um pouquinho mais, o exemplo aqui um pouquinho mais detalhado, né? Então, o que você faz? Você está lá, né, analisando a posição J, e aí o que você faz? Você armazena esse valor da posição J numa variável chamada chave, tá? Só para deixar ela guardadinha. E aí você vai fazendo a pergunta, você vai olhando o que está na posição I, tá? E você pergunta, o que está na posição I é maior do que a chave? 55 é maior do que a chave? É maior do que a chave. Então o que você faz? Empurra o 55 para lá. Daí você decrementa o I. Decrementou o I. Aí você faz o quê? 44 é maior do que a chave? 44 é maior do que a chave. Então o que você faz? Empurra o 44 para lá. Tá? Aí depois você decrementa o I e pergunta: o 40 é maior do que a chave, do que 38? É maior do que a chave. Então você empurra aqui. Aí você chegou aqui no 35. 35 é maior do que a chave? Não, 35 não é maior do que a chave. Então o que você sabe? Você sabe que na posição I mais 1 é a posição onde você tem que colocar o 38. Tá? Então esse é o algoritmo do insertion sort. Só que você faz isso diversas vezes, né? Tá? Então você tem o I aqui, o I que controla essa parte da inserção, e o J que controla as chaves aqui, né? Então o J no início ele é igual a 2, porque, como eu falei antes, a gente considera que essa parte está ordenada por si só, e a gente quer inserir, a primeira chave que a gente quer inserir na posição correta é a da posição 2. Então o J ele vai do 2 e vai até o N, certo? E o I, ele vai sempre do... O I, ele começa então aqui, ó, se a gente olhar aqui, né, fica fácil. O I, ele vai começar do J menos 1 e ele vai caminhando até o 1, né? Então, aí já dá para você ter mais ou menos uma ideia de como é que você faz para criar o algoritmo. Então, beleza, tá aqui, ó.
Como eu falei, o j vai do 2 até o n, né? Aí em toda iteração você guarda a primeira chave, que está lá na posição j do vetor, tá? Aqui tem só um comentáriozinho aqui, né, aqui, que esse trecho aqui serve para inserir, tá? Esse trecho aqui abaixo. Então o i começa do j-1, como a gente tinha falado. Enquanto o i for maior ou igual do que 1, então percebam que o i, né, ele vai decrementando até chegar no final do vetor. Mas também a gente pode parar antes, né, se essa condição aqui não for satisfeita, né? Porque a gente sempre vai empurrando os elementos. Sempre que a gente vê lá a posição que a gente está olhando lá na inserção, se for maior do que a chave, beleza, a gente abre o espacinho. Abre o espacinho. O que significa abrir o espacinho? Abrir aqui, ó. Eu empurrei, né? Então, o A I mais 1 vai receber o A de I. É como se eu estivesse empurrando lá, que eu tinha falado para vocês. E aí decrementa o I, tá? Chega um momento que ou você para por conta disso, ou você para por conta disso daqui, né? Quer dizer, quando algum deles é falso. Então, pode ser que você parou aqui por conta disso daqui, né? Porque você foi andando. Em algum momento você viu assim, não, eu já estou na posição correta aqui para inserção. Opa, então insere lá ele na posição correta. Né? E ele insere na posição... Aqui está fora do laço, né? Essa última linha aqui está fora do laço. Então, o A na posição I mais 1 vai receber a chave, né? Tá? Então, só voltando aqui, né? Nosso exemplo, ó. O I parou aqui, né? Então, o A na posição I mais 1 vai receber a chave, que é o 38 aqui, tá? Então, assim, aqui a gente precisou, para o caso do 38, a gente precisou mover 3 elementos, né? O 55, 44 e o 40, tá? Deslocamos eles aqui para a direita e botamos o 38. Se a gente for pensar na próxima vez aqui, que a gente for pegar o 99, ele já vai fazer a pergunta aqui, né? Então, o 55, A de J, é maior do que a chave? Né? Não. O A do I, desculpa, aqui, né? É maior do que a chave? Não. Então, ele já para logo do início, ele nem faz nada aqui, ó, nem faz isso daqui. Tá? Então, e aí ele já passa para a próxima iteração, né? O J vai ser, daí depois vai ser o 10, tá? Então aqui pro 99 ele nem precisou deslocar ninguém. E pro 10, olha só o que acontece pro 10. Pro 10 o 10 é muito azarado, né? Porque o 10, você vai começar a comparar, o 99 é maior do que o 10? Então você empurra o 99, depois você empurra o 55, vai empurrar todo mundo, tá? Vai empurrar todo mundo até você liberar a primeira posição aqui para você conseguir colocar o 10 aqui, né? Na primeira posição, tá? Na verdade, né, o 10 vai vir aqui, né? Porque a gente vai ter empurrado todo mundo numa posição para lá, né? E no fundo, o 10 é o cara que a gente para nessa condição aqui, né? Tá? Porque o 10 ele é sempre menor do que a chave, né? Que a gente tá vendo que é o 10. Sempre vai ser menor que todos os elementos. A de I. E aí ele vai ter que parar só porque ele chegou no início do vetor. Tá? A gente tem comportamentos diferentes, né? Comportamentos medianos, que nem no caso do 30. Comportamento do 99, que é um comportamento assim que você precisa deslocar ninguém, né? E o comportamento do 10, que é um comportamento até ruim, né? Porque ele tem que deslocar todo mundo, tá? Bom, essa observação que eu fiz aqui, ela vai ser importante aí mais para frente nessa aula. Então, de novo, passei assim muito rápido aqui pelo insertion sort, depois vocês podem rever aí, fazer uma execução manual para entender que ele funciona. Vamos analisar, né? Nosso foco é a análise do algoritmo, né? Então, o que é importante analisar? Eu acho que a gente já falou isso daqui. Uma coisa que, assim, é legal analisar, nem sempre o pessoal faz, porque às vezes é muito simples, né? É a finitude do algoritmo. O algoritmo para. A gente fez isso lá na aula de corretude ali. Mas às vezes é evidente, tá? Você não precisa se preocupar muito com isso. A corretude, que a gente já comentou, já fizemos 2 aulas sobre isso, né? O algoritmo faz o que promete. E o que a gente vai ver hoje, que vai começar vendo hoje, é a complexidade, que a gente chama de complexidade de tempo, ou análise de tempo. Tá? Então, quantas instruções... Escrito errado também, né? Talvez eu tenha que
Se eu lembrar, eu vou corrigir lá depois. Quantas instruções são necessárias no pior caso para ordenar os N elementos, tá? A gente vai não... A gente, assim, isso eu comentei na aula de introdução. O pior caso é o que geralmente as pessoas fazem análise do pior caso. Porque pior do que o pior caso não vai ficar, né? Mas a gente também acaba... Às vezes é fácil de... Se você está analisando, é fácil de você entender o melhor caso também do algoritmo. E um caso médio, aí já é uma coisa um pouco mais complicada. Eu também comentei lá na aula de introdução. A gente vai acabar não fazendo aqui, ou pelo menos, se for fazer, talvez seja mais para frente, tá? Mas o pior caso é o... Tradicionalmente a gente acaba vendo o pior caso lá. A ideia lá do adversário, né? Lembra do adversário lá? Que é aquele diabo lá que está trazendo as instâncias diabolicamente planejadas, tá? Ok. Então, talvez também seja redundante essa informação aqui. O tempo de execução, ou complexidade de tempo, é dado em função do tamanho da entrada. Já falamos isso também, tá? Em função do tamanho da entrada. Só que cada problema aí a gente tem que, né, entender o que é o tamanho da entrada. No caso da ordenação, o tamanho da entrada vai ser a dimensão do vetor. Tá? Então, por exemplo, o vetor tem 10 elementos, a gente vai falar que a nossa entrada tem tamanho 10. Você fala, mas e o tamanho dos números que estão lá dentro? Por exemplo, o 0, a gente sabe que ocupa 1 bit, né? O número 0. Agora você pode ter um número muito gigante que vai ocupar vários bits. No caso do problema de ordenação, a gente não vai entrar nesse mérito, tá? A gente vai meio que ignorar isso daí, né? Pode ser ignorado? Talvez sim, talvez não, tá? Porque se você entrar no mérito de falar assim, qual que é o tamanho dos números em bits e tal, aí você vai ter que começar a ver que na hora que você for comparar dois números para ver se eles são iguais, você não consegue comparar com um passo só do computador, porque eles não cabem dentro do registrador. É a mesma ideia da multiplicação, né? Multiplicação, geralmente, ele faz em uma instrução da tua CPU. Mas se você está multiplicando números grandes, aí você usa aqueles algoritmos até que a gente viu nas outras aulas, né? Aqueles que a gente viu das aulas da corretude. Então, assim, aí entra no negócio de depende. Tipicamente, na ordenação, a gente só olha a dimensão do vetor, tá? Porque a gente está supondo que os elementos que estão lá dentro, eles caibam no valor de um registrador, né? O registrador hoje tem... Claro que eu estou falando de coisas práticas, né? Mas um registrador hoje tem 64 bits, né? Na maioria dos casos aí. Com 64 bits, você consegue botar um número gigante lá dentro, tá? 2 elevado a 64 é muita coisa. Quase infinito. Né? Mas é muito grande. Então tá. Então, ó, a complexidade de tempo é o número de instruções básicas, tá? O que são instruções básicas? São as operações elementares ou primitivas aí da nossa linguagem de programação. Como a gente não tem uma linguagem de programação aqui, a gente faz o pseudocódigo, a gente está assumindo que as instruções, que a nossa CPU, né, é aquele tal do modelo RAM, que eu comentei bem rápido no finalzinho da aula de introdução, tá? Então, assim, lá no modelo RAM você faz comparações em tempo constante, você faz somas em tempo constante, multiplicação em tempo constante, tá? Então, para a gente isso é suficiente. Então, o número de instruções básicas, tá? Que executam a partir de uma entrada. Pode ser que você passe uma entrada, ele vai executar um caso bom, pode ser que você passe uma outra entrada, ele vai executar um caso ruim, né? Melhor caso e pior caso. Tá. Aqui eu dei um exemplo aqui. Ó. O que são instruções básicas? Comparação, atribuição, operações aritméticas, tá? Tudo no modelo RAM a gente considera que essas operações, comparação, atribuição, operações aritméticas, gastam tempo constante, né? Então, o que significa tempo constante? Novamente, não importa os operandos, né? Você sempre vai executar na mesma quantidade de tempo, tá? Então, não importa se está somando 1 mais 1 ou se está somando 1 milhão com 1 milhão, você vai gastar a mesma quantidade de tempo. Por isso que é tempo constante.